Rádio 91, um ótimo dia para você que está na Sintonia do Bem. Eu sou Luísa Gualberto. Começa agora o programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, dia 23 de outubro. E hoje nós vamos conversar com a Dílvia Ludvichak, que é natural de Lages, em Santa Catarina. Ela é jornalista e fez especialização em literatura, religião e cultura. É mestre em ciências da religião. Há mais de 20 anos, ela atua no mercado editorial. Publicou pela Paulus Editora os livros Travessias, Favela, Mazarope, um Jeca bem brasileiro, Luiz Lua Gonzaga Estrela, o Rei do Baião, entre outros. Atualmente, ela é editora assistente do Departamento Editorial da Paulus Editora e está lançando o livro Benigna, a menina mártir do sertão do Cariri, que conta a história da bem-aventurada Benigna Cardoso da Silva. E é justamente sobre esse livro que a gente vai conversar com Dílvia na manhã deste domingo, dia 23. Um ótimo dia, Dílvia, bem-vinda aqui à Rádio 91.9 FM e ao programa Aprendendo com a Igreja. Luzia, muito bom dia, eu agradeço a oportunidade, quero desejar um ótimo domingo para todos os nossos ouvintes, esses que nos acompanham com muito carinho aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Que esse seja um momento bem oportuno para a gente falar um pouco da vida tão bonita de Benigna, mas mais do que isso, que o seu testemunho incentive e aumente a nossa fé. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, Dílvia, pela sua participação aqui conosco. E para começo assim, dessa nossa conversa, né, nesse início de programa, eu queria que você falasse inicialmente quem foi Benigna Cardoso da Silva. O Brasil todo vive nesse momento uma grande expectativa, de um modo muito especial a belíssima e querida região nordeste do Brasil, da qual vocês todos fazem parte, vivem a expectativa desse momento, que é viver ou reviver o processo de reconhecer e de recontar a vida de Benigna. Benigna Cardoso da Silva foi uma menina, uma adolescente que nasceu no dia 15/10/1928, na cidade de Santana do Cariri, aí, portanto, na região Nordeste, no estado do Ceará, e ela viveu por 13 anos, né? Ela faleceu no dia 24 de outubro de 1941, e ela foi vítima de um assassinato. Então, Benigna, ela viveu muito pouco, eu diria que foram 13 anos curtíssimos, mas vividos de forma tão intensa que deixou um testemunho, um lastro de fé muito grande. Então, eu acho que o tempo suficiente da vida dela, né, pelo exemplo das pessoas que hoje falam dela e que ajudaram a desenvolver todo esse processo para que ela chegasse até agora, nesse momento da beatificação, vão nos revelando, vão nos dizendo que a sua vida foi tecida na simplicidade, na humildade, na gentileza, na generosidade e na fé. Então esses são traços muito, muito fáceis de serem encontrados quando a gente começa a pesquisar um pouco da vida de Benigna. Foi com essas características, com essas qualidades que eu me deparei, Luzia, ao longo da minha pesquisa para escrever o livro que a gente escreveu, que é o livro Infanto-Juvenil sobre a vida de Benigna. E é interessante que a história de Benigna, ela foi uma mártir, né, aqui no Rio Grande do Norte, no território da Arquidiocese, né, temos justamente 30 santos mártires que foram canonizados pelo Papa Francisco no ano de 2017, justamente agora, recentemente, fez 5 anos dessa canonização, e são justamente exemplos, né, de pessoas que viveram a vida, né, realmente em busca da santidade, e através hoje, né, do seu testemunho serve de exemplo, não é, Dílvia, para tantos cristãos. Claro, eu entendo que todas as vezes em que a igreja se debruça para olhar, para contemplar a vida de alguém, para identificar na vida dessa pessoa evidências ou sinais de um testemunho
ou até de um martírio, né, como é o caso de Benigna e de tantos outros beatos, bem-aventurados e santos brasileiros, a igreja não faz pelo simples fato de reconhecer que essa pessoa é especial ou ela é dotada de um talento especial, mas ela faz no sentido de reconhecer na vida dessa pessoa sinais de uma profunda intimidade com Deus. E é nisso que nós podemos nos igualar a essas pessoas. Nós não precisamos todos seguir, obviamente, os passos do martírio por escolha própria, até porque não é exatamente sobre isso, né, que a gente vai falar ao olhar a vida de Benigna. Benigna não escolheu ser perseguida, né, ser agredida e, por fim, ser assassinada. Benigna tinha uma outra escolha, né, que era viver a sua fé. E, infelizmente, ela se depara com esse cenário e isso acabou virando quase que a condição, né, por ela ser uma pessoa que tinha o desejo de viver de forma íntegra a sua fé. Então, quando você fala desses testemunhos, tantos que nós temos no Brasil, que em geral são pessoas muito simples, que não fizeram grandiosas coisas, mas que com a sua vida foram um testemunho de fé, eu penso que o grande diferencial dessas vidas, Luzia, seja exatamente isso. Essas pessoas, elas disseram com a própria existência o quanto amavam, o quanto amam a esse Deus no qual elas professam sua fé. Sem dúvidas. E é importante a gente destacar alguns aspectos, né, Dilvia, em relação a alguns passos para que a igreja, ela justamente reconheça, na verdade, alguém como bem-aventurado, não é? Que é a condição em que Benigna está hoje, né? Bem-aventurada Benigna Cardoso. Sim, claro, eu não sou uma profunda conhecedora desses passos, né, ou desses processos. Eu acabei me debruçando um pouco sobre esse estudo quando eu fui convidada para escrever sobre a vida de Benigna, mas o que eu posso dizer, que é do conhecimento de todos nós, é que realmente são 4 passos, né? O primeiro passo, que seria antes de a pessoa se tornar um servo de Deus, isso é geralmente uma experiência muito regionalizada, né? Parte daquelas pessoas que conviveram com aquele indivíduo, né? com aquela pessoa. E essas pessoas vão dizer que a vida dessa pessoa já era diferente. Ela já dava sinais de que ela tinha uma fé fundamentada em Deus e que Deus conduzia os seus passos. Em geral, são pessoas extremamente capazes de se doar, generosas, amáveis, pessoas que têm uma conduta de fé, e não só uma conduta de fé nas palavras, mas essa fé que as move, que faz com que elas tenham uma vida digna, que elas olhem para os outros com amor e com generosidade. Então, em geral, o processo, antes de se ser um servo de Deus, ele tem muito a ver com essas questões do dia a dia, das pessoas que conviveram, né, ali naquela paróquia, naquela diocese, naquela cidade. Então, precisa partir dali, de quem conviveu de perto, o desejo de que essa pessoa seja reconhecida em outras instâncias, como uma pessoa diferente, especial, e que viveu a sua fé de uma forma muito extraordinária. Passado esse momento, né, em que a pessoa, então, em que se começa esse processo e que a diocese, ou que a paróquia, preferencialmente a diocese, dá entrada nesse processo, então a pessoa se torna um servo de Deus. E aí avança-se nessa caminhada em busca de que essa pessoa se torne um venerável. Vale lembrar, Luzia e ouvintes todos, que os milagres, eles são frutos de intercessão. Então, na verdade, o milagre é uma graça, né, alcançada, e ela é alcançada por meio de intercessores, né, que são os nossos santos. Nós que somos da Igreja Católica acreditamos nisso. Aqui nós vamos ter uma diferença, que o que aconteceu, por exemplo, com Benigna e com tantos outros santos e santas, não só no Brasil, mas também fora daqui, é o martírio. Isso torna... É como se a caminhada pudesse ser um pouquinho mais avançada, porque o martírio é a prova de que a pessoa deu a sua vida em nome de Deus. Então, essa etapa de comprovar milagres, ela passa a ser um pouco mais agilizada em função da vida martirizada dessa pessoa. O martírio é um testemunho. A pessoa entrega a sua vida em nome de uma fé, né, em nome da sua fé. E Benigna, como todos nós sabemos, eu faço só um parênteses para a gente só relembrar um pouquinho da história.
Benigna estava com 13 anos nessa ocasião, e ela vinha sendo assediada por um colega, pelo Raul, que devia ter em volta aí por volta dos seus 16, 17 anos, e ele vinha com constância insistindo para que Benigna cedesse aos seus desejos. Benigna não tinha nenhum interesse, né, por motivos religiosos também, mas por valores cristãos e familiares, principalmente. E ela se nega a ceder aos caprichos do Raul. Quando num dado momento, o Raul, persistindo, encontra com ela num final de tarde, quando ela vai à cacimba buscar água, ele insiste novamente, estando só os dois. Benigna se nega mais uma vez e ele, extremamente irritado, começa a agredi-la com um facão, uma faca. E nessa agressão, ele desfere sobre ela um golpe fatal e aí Benigna falece. Então, por que eu estou contando isso? Porque Benigna se nega o tempo todo a ceder aos caprichos dele. E o resultado dessa negação de ceder aos caprichos de uma pessoa em nome da fé, em nome dos valores, ela é martirizada, ela vive o martírio. Então, só isso já faz com que Benigna avance no processo. Já está mais do que claro que aquilo que aconteceu naquele dia não foi só uma fatalidade, foi um martírio, considerando que ela era uma menina que vivia os preceitos religiosos e que tinha vontade de continuar vivendo assim. Então, esse processo da beatificação, ele quando acontece o martírio no meio da história da pessoa, isso por si só já é como se dessemos passos mais largos para esse processo. E aí é o que vai acontecer agora, exatamente no dia 24, agora próximo, quando será a celebração da bem-aventurada, então, Benigna. E aí, finalmente, nesse momento, a igreja, durante todo esse processo, vale dizer, Luzia, que é um processo lento, que é um processo extremamente cuidadoso, porque envolve várias pessoas, teólogos, médicos que reconhecem relatos de pessoas que pedem o auxílio, pedem a intercessão de Benigna sobre algum caso de doença e são socorridos. Então, existe uma série de pessoas profissionais devidamente capacitados e autorizados que fazem todo o processo de avaliação, até que se identifique que, de fato, pessoas estão obtendo a cura, ou obtendo o emprego, ou obtendo, enfim, o alcance de alguma causa, de alguma prece que elas estão fazendo. E para que finalmente a igreja entenda e reconheça e diga, olha, essa menina, a Benigna, a gente pode de fato considerá-la bem-aventurada e ela passa a ser digna de todo um ritual, de preces, de manifestações de carinho, manifestações religiosas de carinho, e há esse reconhecimento. E aí vale dizer que Benigna é a primeira beata do estado do Ceará, Então, eu acho que é um motivo de muita alegria para a gente. Na esteira dela vem Padre Cícero, aí que a igreja já vem se mobilizando também para retomar o papel, a vida, a missão, e, enfim, tudo que ele fez e foi. Mas eu queria dizer uma questão, Luzia, que eu acho muito importante e que talvez a gente fique se perguntando. Quem sabe nós temos jovens nos ouvindo, crianças, e às vezes a gente fica se perguntando, mas afinal de contas, Benigna, em nome da sua fé, em nome dos seus valores, ela acabou sendo martirizada, mas o que exatamente isso tem para dizer para os dias de hoje? Isso é uma questão que talvez você até num dado momento aí ia me perguntar, e eu sempre penso assim, que Deus ele não quer o martírio, Deus não pede, olha, em nome da fé, eu quero que você entregue sua vida e que você seja morto e que você sofra na pele aí as dores do martírio. Não necessariamente, mas o que Deus pede é o testemunho, ele pede a coerência de vida. E a coerência de vida muitas vezes incomoda as pessoas, incomoda quem vive o oposto disso, Então, aí a gente vai ter muitas vítimas, mártires, tantos, nesse Brasil, que em nome dos valores nos quais acredita, vai sofrer alguma espécie de represália. E por que eu estou te contando, reforçando isso, Luzia? Porque tem um elemento muito interessante na história de Benigna, que eu acho que tem muito a ver com os dias de hoje. Benigna hoje, para a gente, é um exemplo da luta contra o feminicídio.
né, e contra qualquer violência para com as crianças e os adolescentes. Basta dizer que acabei de relatar aqui a história dela muito brevemente, mas Benigna, ela é o retrato de uma menina, de moças, de mulheres que a vida inteira sofrem esse tipo de represália no Brasil. Que por não aceitarem o que lhes é imposto, elas são agredidas, elas são usurpadas dos seus direitos e chegam até a serem assassinadas. Então, eu penso que dizer que Benigna hoje é o modelo para a gente da luta contra o feminicídio seja o que mais tem a ver com esse momento da história. E eu acredito, inclusive, que isso é muito oportuno, né? Eu olho com muito carinho para esse momento. Eu tenho certeza que Benigna olha com muito carinho por todas as meninas, moças e mulheres do nosso Brasil. Sem dúvida, Dilvia, você vai continuar aqui com a gente. Vamos a um rápido intervalo. E você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91. O programa Aprendendo com a Igreja retorna já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 23 de outubro de 2022. Eu sou Luísa Gualberto e hoje comigo aqui no programa estamos recebendo Dilvia Ludovichac, que é de Santa Catarina, ela é de Lages, natural de Lages, é jornalista, especialista em literatura, religião e cultura e também mestre em ciências da religião. Hoje estamos falando sobre o livro que está sendo lançado por ela, intitulado Benigna, a menina mártir do sertão do Cariri. Esse livro está sendo lançado pela Paulus Editora e no primeiro bloco a gente falava um pouco sobre quem foi Benigna, sobre esses passos para que ela está percorrendo justamente até alcançar o dia da canonização dela, né? E o exemplo que ela traz para a nossa vida como cristãos. E aí, Dilvia, nesse segundo bloco, eu queria que você falasse um pouco sobre a obra em si, como é que, de que forma, não é, essa história de Benigna é contada no livro. Eu já soube aqui que esse livro é o terceiro, né, título da coleção Amigos de Deus, e que justamente tem esse objetivo de contar a história da vida dos santos e santas para as crianças. E aí, de que forma a história de Benigna é abordada nesse livro? Perfeito. Luísa, bem, você colocou essa questão de fazer parte de uma coleção, a coleção Amigos de Deus. E por que falar sobre esses santos para as crianças? Parece um negócio meio estranho, parece que as crianças não estariam tão interessadas em saber da vida de santos quando elas são bombardeadas pelo papel de tantos e tantos heróis, né, vamos dizer assim, nos dias de hoje. Mas acho que a proposta da coleção tem muito a ver com isso, né? Você oferecer um modelo de vida que é desses santos, né? Que talvez até já sejam conhecidos, mas como um modelo também a ser seguido. E também, por que não dizer, de ensinar às crianças de alguma forma que elas podem pedir a intercessão, né? Assim como a gente conta com os heróis, tantos heróis que a gente tem, né? Eu penso que pensar em heróis dos nossos dias, porque essas pessoas, elas venceram grandes batalhas. Batalhas no dia a dia de injustiça, de não serem compreendidos, né, de serem agredidos, de serem violados na sua dignidade. E Benigna tinha tudo a ver quando nós pensamos em aumentar essa coleção. Claro que a gente considerou que esse ano, de modo muito especial, por conta do processo de beatificação dela, seria um momento oportuno para a gente falar da vida de Benigna, né, para o Brasil inteiro conhecer. Então, escrever, e quando eu fui me aprofundar na vida de Benigna, eu fiquei um pouco chocada, porque eu pensei, como falar dessa questão, né, da forma como ela foi morta, né, do seu martírio, e falar de um jeito para as crianças, de modo as crianças entenderem que nenhuma criança aos 13 anos precisa, aliás, ninguém, muito menos uma criança, precisa ser submetido a esse tipo de violência. Né? E aí eu digo que faço uso da licença poética que os livros de literatura nos dão. Usei de poesia, usei de rima, né? Usei um pouco de encantamento, claro, sem nenhum momento sem nenhum momento me abster das informações reais da vida de Benigna, dos fatos reais, né, datados, mas no meio disso
eu encontrei formas de falar de um jeito um pouco mais sutil da vida dela. E não parar na questão do martírio em si, mas ir além disso, né? Pensar na beleza com que ela olhava o mundo, no carinho que ela tinha para com todas as criaturas, as pessoas, a natureza, né? As flores, desde as flores mais simples do caminho, né? Do seu caminho ali árido do dia a dia, até os animais, tudo, né? Benigna tinha um carinho muito particular pela existência da vida nas suas mais diversas formas. Então foi esse cuidado que eu tive a falar da vida dela, né? Me ative às questões da sua realidade ali, do seu vilarejo, né? Do modo de vida, da natureza, do cenário que cercava a sua vida. E existe uma coisa interessante quando a gente escreve um livro, Luísa, que a gente tem que ter um cuidado muito grande, assim, especialmente quando a gente vai fazer sobre a vida de alguém, no caso uma biografia, como é o caso do livro da menina Benigna. Benigna, estão vivas ainda algumas pessoas que conviveram com ela, porque se Benigna estivesse viva nos dias de hoje, ela teria por volta aí dos seus 94 anos. Então, por conta da longevidade, né, que hoje em dia a gente tem, graças a Deus, existem pessoas que conheceram Benigna. É fácil encontrar depoimentos delas na internet. Só que esses depoimentos, eles têm uma variação. Às vezes a pessoa lembra um episódio, né, um outro complementa, ou conta um pouquinho diferente. É um pouco aquela história de quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Não que essas pessoas não estejam falando a verdade, elas estão. Mas é uma coisa que toca muito a questão emocional, então tem muito a ver com a experiência de quem brincou com ela, quem estudou. E aí cuidar disso de um modo que o livro conte os fatos reais, mas ao mesmo tempo deixe brecha para que algumas coisas que foram ditas ali, eles caem um pouco nessa coisa da licença poética mesmo, né? Nem tudo que está ali, porque talvez as pessoas não lembrem exatamente como aquele dia lá fatídico aconteceu, qual era a hora daquele dia, se fazia sol, se fazia chuva, o que aconteceu em seguida com o menino que saiu, que fugiu depois do assassinato, quem de fato a encontrou. Então essas coisas, esses, vamos dizer assim, entre aspas, boatos, e por serem de pessoas que estavam lá, que viveram, conviveram, a gente não sabe exatamente se tudo é tão real como aparece ali. Você vai ver a mesma história com versões diferenciadas, mas que no final, claro, o objetivo é preservar ao máximo a memória, né, e a vida de Benigna. Então, dizer para você que foi fácil escrever esse livro não foi, né? Eu, por vários momentos, precisei dar uma parada, respirar, precisei pedir que outras pessoas lessem para ver o impacto que isso teria, né, na leitura, especialmente das crianças. E um grande ganho que eu tive, daí eu preciso dizer, porque é de uma conterrânea de vocês, que é a Verusca Guerra. A Verusca é uma ilustradora talentosíssima, amorosa, né? Cheia de carinho, cheia de cuidado com aquilo que ela ilustra, e ela reside em Natal, e aí foi ela que fez todo o trabalho de ilustração desse livro, bem como de toda a coleção. Então eu diria que é 50% a 50%, né? A graça desse livro está, sim, claro, na história, na poesia, mas muito dele se dá por conta do encantamento que a narrativa da ilustração vai causar, e que ficou belíssimo, vale a pena conferir. Eu imagino, Dilvia, só pela forma como você relata, né, a história, como é que foi esse processo, a gente percebe a riqueza do material. E aí eu justamente gostaria que você falasse um pouco mais, né, como foi seu processo de pesquisa para escrever a obra, quanto tempo levou, acho que inclusive para nós, né, como jornalistas, a gente tem uma imersão muito maior, né, na história, uhum. A gente tem aquele faro jornalístico de sempre e mais, né, em busca de fontes, né, de realmente ter um acervo rico, né, para passar para o leitor. E aí eu queria que você falasse como é que foi esse processo. Luiz, o processo da escrita, eu sempre digo que ele é trabalhoso, é laboroso, mas ele é extremamente gostoso de ser feito, né? Mas ele precisa de inspiração, né? Mesmo que seja uma biografia, como é o caso do livro de Benigna. A primeira coisa, na verdade, eu não tive muito tempo para escrever,
Eu não costumo escrever, não é a minha preferência escrever sobre encomendas, né, com encomendas. Eu gosto de escrever de uma forma mais solta, mais aberta e no tempo certo esse texto virá um livro, se for o caso. No caso de Benigna, o que aconteceu? Eu sou editora na Paulus, né, e eu cuido de todo o catálogo infanto-juvenil. Quando nós sabemos que foi marcada a data da beatificação, imediatamente nós pensamos, puxa vida, né, nós temos um trabalho forte como editora no estado do Ceará, já há muitos anos estamos presentes no estado do Ceará, e a gente pensou, é uma oportunidade para a gente falar de Benigna, que é uma menina, né? A gente está falando de uma garota de 13 anos, que infelizmente, né, aconteceu o que aconteceu, mas mais do que isso, talvez seja um momento para a gente falar para as nossas meninas, né, da importância, né, de que elas preservem, ou que elas resguardem o que é seu por direito. O seu direito de escolher. Então, o mundo todo, e de um modo muito especial, o Brasil, que eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas aqui no Brasil morre uma mulher vítima de feminicídio a cada 7 horas. A gente está falando de 3 assassinatos por dia. São 3 mulheres, meninas, moças, que perdem a sua vida por conta, sendo vítimas de feminicídio. Então, a gente discutiu aqui no Conselho Editorial que seria muito importante aproveitarmos a oportunidade. Nós não tínhamos tempo hábil para fazermos grandes pesquisas, mas aí eu comecei a partir daquele momento gastar as noites, né, fazendo leituras. Também não existem muitos livros, né, sobre a vida de Benigna. Eu mesmo tomei conhecimento de uma única obra de referência de pessoas que já há um tempo se debruçam sobre esse estudo da vida dela, mas eu procurei vídeos, testemunhos, saí procurando tudo que estava ao meu alcance. E aí sim entra um pouco o nosso faro jornalístico, como você mesma disse, checar essas informações, verificar até que ponto essas informações são verídicas e fazer um filtro daquilo que as pessoas estão dizendo por emoção ou no calor da emoção, né? E de fato aquilo que são dados. Só que o livro, ele tem uma coisa de muito bacana, o livro de literatura, que ele te permite cruzar essas informações, né? Você permite que elas se entrelacem. E a gente faz isso em nome da arte, né? Por meio da arte. A arte suaviza a dureza que foi dos fatos da vida, né? Especialmente da morte de Benigna. Então, foi um processo, eu diria, não tão prazeroso, né? Porque foi difícil lidar com isso. Eu tenho um filho adolescente, então você acaba se vendo um pouco nessa experiência. Existe uma coisa, um elemento na vida de Benigna que me tocou profundamente, talvez até mais do que a questão do martírio dela em si. Claro que é extremamente chocante e mexe com a gente, mas a vida toda de Benigna, Luísa, foi muito sofrida. A Benigna ficou órfã muito cedo. E como acontece nas cidades do interior desse Brasil, os irmãos foram distribuídos entre famílias que poderiam de alguma forma cuidar dessas crianças. Então só aí a gente já vai ter um cenário de dureza, né? Um cenário triste. Nenhuma criança merece não estar com os seus pais. E foi o que aconteceu, né? Numa situação de extrema pobreza que eles viviam. Então Benigna foi dada para uma família. E ao ser dada para essa família, Benigna passa a exercer na casa todo um cuidado como se ela fosse uma adulta, e ela só tinha 13 anos. Então cuidar da casa, cozinhar, limpar, lavar, cuidar do quintal, cuidar dos animais. E eu reforço muito isso no livro. Benigna tinha pouquíssima reserva de tempo de ser criança. Então você vê que toda a trajetória dela é marcada por uma escassez de zelo e de cuidado, né, que é triste. Busquei preservar isso também para dizer para as crianças, olha, vocês têm direito, né, e se vocês não estão de alguma forma tendo esse direito resguardado, se vocês estão sendo negligenciadas, alguém precisa saber. Não que ela tenha sido negligenciada, isso é importante de dizer. A pessoa que cuidou, né, conhecida na história como Tia Rosinha, que cuidou de Benigna, cuidou como pôde. Mas só o fato de ela não estar na casa dos pais, não viver com os irmãos e a ela ser acarretado muito cedo uma extrema função de uma pessoa adulta,
a gente vai ter uma vida marcada pelo sofrimento e pela escassez, né, de infância, que é algo muito importante. Sem dúvida, Dílvia. Você vai continuar aqui com a gente ainda tem mais um bloco do programa Aprendendo com a Igreja, e vamos dar sequência a falar mais, né, sobre a história de Benigna e sobre esse livro, que sem dúvida é muito importante, né, para o conhecimento da nossa fé católica, né, e dos santos e santas que estão presentes aqui no nosso país. Você que está na sintonia do bem, vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 23 de outubro de 2022. Hoje no nosso programa estamos recebendo a Dílvia Ludovichac, que é de Santa Catarina, e ela é jornalista, também especialista em literatura, religião e cultura, mestre em ciências da religião, e atualmente ela faz parte do departamento editorial da Paulus Editora, que está lançando o livro Benigna, a menina mártir do sertão do Cariri, que conta a história da bem-aventurada Benigna Cardoso da Silva. E aí, Dílvia, no primeiro e no segundo bloco, né, a gente foi justamente tecendo aí essa história, né, de Benigna, a construção da obra, e a gente percebe que a devoção a ela, não é algo que vem muito da fé popular, né, da devoção popular. E assim, eu percebo que essa questão da devoção a ela se assemelha a uma devoção popular que a gente tem aqui em Natal, que é o Padre João Maria, que é conhecido como Anjo da Caridade. Foi um sacerdote que atuou fortemente aqui no território, né, de Natal, quando Natal ainda estava em processo de expansão, né, de realmente se constituir como uma cidade. Ele atuou fortemente no período da varíola, né, e hoje já foi dada entrada o processo para a canonização dele, e está nesse caminho, né? Hoje ele é conhecido como servo de Deus, e aí ele, justamente esse culto a ele também veio muito da devoção popular, como Benigna. E aí eu queria saber de você, nesse início de bloco, justamente sobre a importância dessa fé do povo mais simples para a difusão da nossa fé. Eu penso que, não sem propósito, Deus escolhe aqueles que são mais simples, né? E aqueles que, se você olhasse de um ponto de vista talvez mais intelectual, ou culto, ou seja lá o que for, talvez não fossem pessoas que a gente olhasse como modelos de fé. Mas Deus gosta de contrariar, né? Deus gosta de mostrar que é o contrário, né? Deus não está importando com os nossos conceitos de quem é modelo disso ou daquilo, muito pai ou para mãe. A gente vai no lado mais afetuoso da história, né? E aí a gente acaba alcançando, né? Porque essa pessoa vai lá com jeitinho e pede, convence, conversa, e aí a gente acaba obtendo, quando é possível, alguma coisa. Estou falando isso numa esfera muito, muito simples, muito pequena, né? Uma amostra muito pequena do nosso contexto familiar. Quando a gente pensa nesses modelos de fé, nos bem-aventurados, nos beatos, nos santos, me parece que vai também por aí, né? Não que Deus necessite dessas pessoas ou desses santos para ser ouvido. Isso é muito importante de falarmos aqui, porque às vezes as pessoas pensam, poxa, mas eu não tenho nenhuma devoção, né? Eu não me reporto a nenhum santo, eu peço direto para Deus. Tá ótimo também. Agora, os santos, eles são essas pessoas que conviveram com a gente ali, e eles nos mostram que é possível ter uma fé inabalável, né, que não se deixa vencer pelas dificuldades. E se são pessoas que estão ali ao nosso perto, mais pertinho de nós, porque conviveram ali com a gente de alguma forma, e que são uma amostra, né, uma amostragem dessa bondade de Deus, qual que é o problema de a gente pedir que essas pessoas peçam, né, levem o nosso pedido para Deus? Então, eu acredito que da parte de Deus há uma compreensão, né, bonita, de pai mesmo, que entende que às vezes o filho vem, mas vem por outros caminhos, né, pede por outros meios, e para Deus também está tudo certo. O importante é que a gente chegue nele, né? Então, os santos e santas, eles não são
portos, né? A gente não vai parar neles, portos, desculpa, eles são aqueles que vão nos ajudar a atravessar, né, esse mar da vida. Estão nos portos e nos conduzem, né, a atravessar esses mares, a fazer as nossas travessias de fé, para que a gente chegue do outro lado e para que a gente encontre Deus, né, para que esse abraço de Deus seja um abraço que nos acolha as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas tristezas. Eu gosto muito de pensar, sabe, Luísa, que os santos, eles são esses nossos, entre aspas, atravessadores, né? Esses parceiros e parceiras de viagem, mas que o objetivo deles é nos conduzir para Deus. É verdade. E como você falava até no primeiro e no segundo bloco, né, sobre esse exemplo de Benigna, não só para nossa vivência de fé, né, mas uma reflexão sobre essa questão do tema do feminicídio. Você já colocava para a gente no primeiro bloco. E aí, esse exemplo deixado por Benigna, do que ela sofreu, né? O que é que traz para nós hoje de reflexão nessa sociedade em que a gente vive, em que a gente percebe, né, o crescimento de casos de feminicídio? Eu penso que diz tudo, né? Nesse momento, ter um evento como esse, que é um processo de beatificação de uma menina que foi vítima de feminicídio, diz muito para a nossa sociedade. E não diz para a nossa sociedade que essas mulheres tantas, essas milhares de mulheres, aquelas que a gente sabe os nomes e aquelas que nunca serão reveladas, que a vida delas, né, que a morte delas nos sirva para entender que essa sociedade precisa mudar, precisa repensar qual é o papel da mulher. Que essas mulheres têm o direito de escolha, que não é porque se termina um namoro, um noivado, um casamento, ou seja lá o que for, porque se rompe uma relação de opressão, isso faz com que essa mulher esteja susceptível a ser assassinada, ou que alguém ou alguma coisa lhe tire a vida. Então, o testemunho que eu vejo nesse exemplo, com essa história tão linda de Benigna, para além de tudo aqui que a gente já falou, Luísa, eu lhe citei, eu reforcei, eu salientei a questão de Benigna ser um exemplo de luta contra o feminicídio, mas existem muitos outros elementos na vida dela. Um exemplo de fé, de vida, de entrega, de gentileza, de delicadeza, que culminou nessa questão do feminicídio porque ela se recusou. Então a gente vai ver, no exemplo da vida dela, que hoje, mais do que nunca, pensar em intercessoras, como é o caso dela, e ela não é a única. A gente tem no lastro dela, por exemplo, só aqui no Brasil, outros exemplos, a Albertina, a Beata Lindalva Justo, né? Eu poderia fazer menção a muitas outras mulheres que estão nesses processos de beatificação e de se tornarem servas de Deus, que também foram vítimas desse tipo de crime. Então veja que eu acho muito bonito pensarmos, poxa, que bacana, nós teremos mais uma beata, e se Deus quiser, já teremos mais uma santa. Tudo bem, mas vamos pensar no que conduziu para isso, né? E vamos criar políticas públicas que defendam essas meninas e mulheres, vamos criar políticas que repensem qual é o papel da mulher na sociedade. Então eu penso que só faz sentido, aliás, que ajuda a fazer sentido eventos lindos como esse, grandiosos como esse, mas para que a gente rompa essa cadeia, né, de morte e de opressão que hoje se vive no nosso Brasil, de modo muito especial as mulheres. É isso mesmo, Dilvia. E aí a gente já está aqui se encaminhando para o encerramento do nosso programa, mas antes de terminar, você falasse para quem você indica essa obra que está sendo lançada pela Paulus. Eu indico para todas as pessoas que estão interessadas em conhecer um pouco mais sobre a biografia, sobre a vida de Benigna, né? Para todas as pessoas que gostam de ler sobre biografias de santos e, de modo especial, que querem conhecer um pouco mais, né, dos dados que compõem essa história. Então, quando se deu, o local que se deu. O livro, a Verusca vai trabalhar elementos muito legais na ilustração que fazem parte
dos aspectos geográficos, dos aspectos culturais. Então, é uma riqueza muito interessante também, sob o ponto de vista cultural, o livro. Então, eu acho que todo mundo que estiver interessado, o livro ficou bem bonito, né? Tem esse aspecto histórico, mas tem também muita poesia e muita arte. Dilvia Ludovichac, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, e a gente deseja sucesso com essa obra, né? A gente percebeu aqui ao longo do programa a riqueza desse material, e eu deixo aqui o espaço final para, se você quiser transmitir uma mensagem ou reforçar alguma informação aqui passada no programa. Luiz, eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade de entrar em tantos lares nesse domingo, né? E falar um pouquinho do que foi a experiência de escrever sobre a vida de Benigna. Aí em Natal nós temos uma livraria, Paulus, então talvez as pessoas já tenham contato, já conheçam. Mas além disso, é muito fácil encontrar o livro no site da Paulus, do paulus.com.br, ou no Televendas da Paulus, que o próprio site também vai fornecer, mas aí é só fazer o contato lá e vocês vão verificar. Além desse livro, também foi lançado a novena da Bem-aventurada Benigna Cardoso da Silva, que é de organização do Padre Antônio Lúcio. Então, e não só leiam essas coisas, esses materiais nossos aqui da editora, mas leiam outros, né? Tem coisas boas sendo produzidas, livros, filmes, vídeos, documentários. Então eu penso que é o momento para a gente se aprofundar e conhecer mais da vida de Benigna, que é um grande exemplo de fé para todos nós. Eu agradeço muitíssimo a sua atenção. Espero ter contribuído, né, com vocês um pouquinho sobre essa reflexão. Me perdoem, porque eu não sou uma exímia pesquisadora sobre a vida de santos, eu sou autora, e eu tentei juntar um pouquinho de tudo aí para contar essa história com um pouco mais de encantamento. Mas eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Foi ótimo, Dilvia, ter você aqui conosco, e sem dúvida, como eu já disse, né, esse livro ele vai contribuir ainda mais, não é, para que as pessoas, e de um modo especial as crianças, né, que é para o público, para quem é voltado a essa obra, conheçam um pouco mais sobre a nossa história, né, a história dos nossos santos e santas aqui do Brasil. Eu agradeço mais uma vez pela sua participação e dizer que o espaço sempre está aberto para você participar aqui conosco. E você que ficou nos acompanhando aí de casa, do trabalho, do trânsito, muito obrigada pela audiência, e não sai da Rádio 91, vem chegando aí a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. E você também já sabe, na semana que vem, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, tem mais uma edição do programa Aprendendo com a Igreja. Fique com Deus e na Rádio 91.